E como que você chegou, qual foi o início dessa análise térmica? Por que a análise térmica na fundição é tão importante? Bom, ela é importante e ela vem sendo desenvolvida aí a partir dos anos 70, mais ou menos, e não tem um direcionamento, é mais em centro de pesquisas e para chegar em produção, em fundição, demorou um certo tempo, né? E até hoje não tem aí uma definição bem clara de como fazer análise térmica. Então, na época, quando eu comecei, eu li um artigo em 1975, traduzido da Alemanha, onde eles falavam sobre análise térmica. Mas não é essa exatamente, mas eu segui aquela linha. Eles adotaram uma temperatura de 1150 graus e fizeram o superresfriamento e a recalescência e fizeram um quociente dos dois para interagir com os resultados de propriedades, né, mecânicas do ferro cinzento. Eu me interessei pelo assunto. Na época eu estava desenvolvendo estatística. Depois aí entrou o Arnaldo Romano, veio da Tupi para a fundição da Mercedes aí na Lapa, na Sofunge, e depois ele saiu. Eu entrei na vaga dele e fiquei nos laboratórios. Então aí eu comecei a olhar melhor a metalografia e tinha o controle de composição. Então, naquela época, você imaginava que a composição química definiria as propriedades mecânicas, a nucleação, todos as variáveis possíveis de processo, ficou em cima da composição. Então, começou a vir os espectrômetros. Então, os problemas seriam resolvidos todos daquela maneira com o espectrômetro, e não foi a realidade. E com análise de defeitos que apareciam, que sumiam, que até hoje isso acontece, né? Eu via muito a metalografia, a grafitização, e conseguia enxergar alguma coisa nos problemas de fundição relativo ao metal, com a mesma composição química. Exatamente a mesma composição química, você tinha problemas. A metalografia não era a mesma. Então havia algo a mais que nós não conseguimos ver, né? Então tinha cunha. E o pessoal de processo falou, não, mas a cunha é a mesma, né? Deu altura 4, padrão 4 e, e deu problema. Ou deu carboneto, ou deu rechupe. E eu vi a metalografia diferente. Quando surgiu esse artigo eu peguei esse artigo de 75, eu falei, talvez seja aí a solução do nosso problema. Então comecei a pesquisar e por volta de 1990, não sei se o Paulo Marquina está aí, ele me promoveu a fusão, e lá eu comecei a tentar identificar o porquê da diferença que você tinha de nucleação. A cunha não respondia, a cunha empírica. Você tem uma cunha com 4, como eu disse o exemplo, você tem a zona sem estar mesclada, superior ao coquilhamento. Você tem 4, padrão 4, com ela mesclada. Você tem padrão 4 com ela coquilhada nas pontas superiores. E você tem padrão 4 com ela carbonetos ou coquilhada no centro. E todas são 4. Então eu falei, isso não funciona, pô, não responde aquilo que eu precisava. Então, eu não sei se você pegou isso, tinha na época o Tech Tip lá, uma caixa enorme, analógico, que registrava o carbono equivalente.
E o Ah, carbono, o não, silício. Não é do seu tempo. não, um Aí pouquinho depois. aquele digital, eu via o resfriamento, o resfriamento do metal passando pela linha líquidos. Ele fazia um patamar e depois descia e esfriava. Como ele tinha telúrio na cápsula, então ele não pegava o eutério. E eu raspei o telúrio e depois comecei a consumir cápsulas sem telúrio e consegui fazer a curva só olhando e anotando. Eu falei, não, rapaz, olha lá, parou Você de. fazia na unha, Na literalmente, né? unha, não tinha equipamento, nem se falava, nem sabia se existia. E aí eu vi o subresfriamento, parou de resfriar, agora aqueceu. Então, aqueceu 5 graus. Pô, que fenômeno! Aí eu vi no artigo que realmente tinha essa curva, né? Só que no artigo, está lá no LinkedIn, ele é inverso, né? Ele fez o gráfico ao contrário. Então comecei a ver e anotar. Não, isso aqui deu um subresfriamento de tantos graus abaixo do eutério. Deu uma recalescência tal. Comecei a tirar corpo de prova. Como a maioria era ferro cinzento, eu tirei corpo de prova de cada grau de superresfriamento, de cada grau de recalescência. Então, montei um histórico. E esse histórico, eu consegui ver a metalografia, a dureza, a tração, e fui fazendo um correlacionamento e cheguei, em 1 ano e meio, a confirmar todos esses dados mais 2 vezes.